Vamos estudar o cálculo de limites de funções racionais quando x tende ao infinito. Uma função racional é o quociente entre dois polinômios. Então, se chamamos f de x de uma função racional, então necessariamente f de x é igual à divisão do polinômio que chamamos de p de x pelo polinômio q de x. Onde p de x é an elevado a xn mais an menos 1 elevado a xn menos 1 mais an menos 2 elevado a x, an menos 2 vezes x elevado a n menos 2, an menos 3 vezes x elevado a n menos 3, e assim sucessivamente até termos a0 vezes x elevado a 0. Ficamos só com a constante, porque x elevado a 0 é 1, e 1 vezes a constante é a própria constante. O mesmo raciocínio vale para q de x. A proposição que queremos estudar aqui é que o limite de um polinômio, o limite de uma função racional, quando x tende ao infinito, é an sobre bn se n for igual a m. Ou seja, se esse expoente n do polinômio de cima for igual ao expoente m do polinômio de baixo, n for igual a m, o limite dessa função, quando x tende ao infinito, é a razão dos próprios coeficientes que determinam o grau do polinômio, ou seja, an dividido por bn. Por outro lado, se n for igual a m, ou seja, o grau do polinômio do numerador for igual ao grau do polinômio do denominador, se o grau do polinômio do numerador for menor que o grau do polinômio do denominador, se n for menor que m, então o limite dessa função, quando x tende ao infinito, é zero. Vejamos alguns exemplos. O limite da função 2x mais 3 por 3x mais 2, quando x tende a menos infinito. O limite basta tomar esse 2 dividido por esse 3, que são os coeficientes do x elevado a n, que no caso aqui é x elevado a 1 e x elevado a 1. Agora, olha esse caso. O polinômio do numerador tem um grau menor, que é 3, do que o polinômio do denominador, que tem grau 4. Nesse caso, como n é menor que m, o limite dessa função vai dar zero. Precisamos agora provar que isso é verdadeiro. Então, vamos à demonstração. Temos aqui a função p de x, anx elevado a n, mais an menos 1 x elevado a n menos 1, mais an menos 2 x elevado a n menos 2, etc., até a constante. O mesmo acontecendo com o q de x no denominador. Se colocarmos em evidência o x elevado a n e o x elevado a m no denominador, vejamos o que teremos. Pegamos o x, o anx elevado a n, e dividimos por x elevado a n. X elevado a n dividido por x elevado a n, temos 1 como resultado. 1 vezes a n é o próprio a n que colocamos aqui. Agora temos a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 dividido por x elevado a n. Neste caso, temos a divisão de potência de mesma base. Nós devemos conservar a base e subtrair os expoentes, ou seja, n menos 1 menos n. n menos n é zero, sobra o menos 1 como expoente. Então, ficamos com an menos 1, x elevado a n menos 1, que é o resultado desta parte de cima.
Só que x elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x. E 1 sobre x vezes a n menos 1 é a n menos 1 sobre x. Esta é a segunda parte da fatoração, colocamos aqui. Depois tomamos aqui o terceiro termo, a n menos 2, x elevado a n menos 2, dividido por x elevado a n, que teremos uma expressão parecida com essa, só que aqui em cima será a n menos 2 e embaixo x elevado a 2. E depois teremos a n menos 3, x elevado a 3, e assim sucessivamente até o último termo, que será a0 dividido por x elevado a n, que é a0 sobre x elevado a n. O mesmo raciocínio vale para a parte de baixo. Ficamos com essa expressão. Portanto, esta expressão é a expressão fatorada dessa expressão de cima. Isso aqui é a divisão de dois polinômios. Isso também é uma divisão de dois polinômios na forma fatorada. Isso vai ser muito importante para nós calcularmos o limite. Então, temos agora duas situações para calcular o limite. Uma onde o n é igual ao m e a outra onde o n vai ser menor que o m. Vamos à primeira situação, onde o n é igual ao m. Bom, se o n é igual ao m, esses dois números são iguais. Esses dois valores são iguais. Duas coisas iguais divididas, eu tenho como resultado 1. A n menos 1 é uma constante, é o coeficiente. X tende ao infinito. Então, uma constante dividida por um número que tende ao infinito, esta razão tende a zero. O mesmo acontece com o segundo, terceiro termo, o quarto termo. O último termo, temos que um número constante dividido por um número que tende ao infinito elevado a n. O número que tende ao infinito elevado a n é um número que tende ao infinito. Uma constante dividido por um número que tende ao infinito dá zero. O mesmo raciocínio vale para esta parte de baixo, para esta parte de baixo. Bom, o que sobrou aqui? O an e o bn, que são os coeficientes do x elevado a n e do x elevado a m. Portanto, o limite desta função racional é an sobre bn, ou seja, apenas os coeficientes de x elevado a n e x elevado a m. Vejamos um exemplo. 2x² menos 7 é um polinômio de grau 2. 5x² mais x menos 3 é um polinômio de grau 2. O grau dos dois polinômios são iguais, portanto, n é igual a m. Logo, a gente já sabe qual é o limite dessa função, 2/5. Mas nós podemos fazer o cálculo disso pela fatoração. Se a gente colocar x² em evidência, temos que 2x² dividido por x² é 2. Menos 7 dividido por x² é 7 sobre x². 5x² dividido por x² é 5. X dividido por x² é 1 sobre x. E menos 3 dividido por x² é menos 3 sobre x². Ora, esses dois termos são iguais. A divisão deles é 1. O que resta é a segunda parte que temos aqui. Agora vamos aplicar o limite. O limite, x tende ao infinito. Então, 7 dividido por x tendendo ao infinito, elevado a 2, vai dar uma constante dividido por um número que tende ao infinito. Isso tende a zero. 1 sobre o número que tende ao infinito, tende a zero. 3 sobre o valor que tende ao infinito, tende a zero. O que restou? 2/5. Portanto, o limite desta função, quando x tende ao infinito, é 2/5, conforme demonstramos anteriormente. Agora, vamos analisar uma outra situação. Quando quando n for menor que m, ou seja, quando o grau do polinômio de cima for menor que o grau do polinômio de baixo. Vamos analisar a seguinte situação. X elevado a n dividido por x elevado a m é igual a x elevado a n
menos m. Só que eu sei que o n é menor que o m. Logo, essa subtração é um valor negativo, um valor menor que zero. Estamos fazendo isso para tentar refletir qual é a solução de x elevado a n por x elevado a m. Já sabemos que a solução desta divisão é um número, um valor elevado a um expoente negativo, porque o n é menor que o m. Logo, essa subtração é negativa. Então, podemos escrever da seguinte maneira: 1, isso é negativo, então precisamos tornar isso, se a gente manda toda essa expressão para baixo, ele muda o sinal do expoente. Ora, uma forma de mudar o sinal do expoente é multiplicá-lo por menos 1. Então, se eu pego isso tudo aqui e mando para baixo, nós vamos ter 1 sobre x elevado a menos tudo isso. Se eu tirar os parênteses, fica menos n mais m. Se eu inverter, fica m menos n. Esse m menos n é um valor positivo. Por quê? N é menor que m. Logo, m é maior que n. Se m é maior que n, m menos n é um valor positivo. Então, aqui nós temos 1 sobre x elevado a um valor positivo. Isso é muito importante. Então, como que ficamos? X elevado a n dividido por x elevado a m é x elevado a m menos n, por causa dessa situação aqui que nós analisamos. Esta expressão, nós vamos calcular o limite. Um número constante dividido por um número que tende a infinito é zero. Aqui também é zero. Como já vimos anteriormente, zero, zero. Isso aqui o x é um número que tende ao infinito, elevado a um valor positivo. Isso é importante. Então, o infinito elevado a um valor positivo também tende ao infinito. Essa é uma constante. Uma constante vezes um valor que tende ao infinito também tende ao infinito. Então, o que restou para nós? O an e esse produto, que tende ao infinito. Então, restou an sobre um valor que tende ao infinito. Uma constante dividido por um valor que tende ao infinito, necessariamente é zero. Então, está demonstrado que se n é menor que m, o limite de p de x sobre q de x quando x tende ao infinito é zero. Olha esse exemplo. X ao cubo mais 1, x à quarta mais 5x ao cubo mais x mais 2. O expoente do numerador é menor que o denominador. Então, isso aqui a gente já sabe que vai dar zero. Só que podemos resolver fazendo fatoração. Coloca o x ao cubo em evidência e temos x ao cubo dividido por x ao cubo dá 1. 1 dividido por x ao cubo é 1 sobre x ao cubo. Coloca aqui o x à quarta em evidência, temos essa expressão. 1 sobre x ao cubo, quando x tende ao infinito, dá 0. 0, 0, 0. E aqui também tende ao infinito. Então, aqui sobrou 1, tudo isso deu 0. E aqui sobrou um número que tende ao infinito, vezes 1. O resultado é 1 sobre um valor que tende ao infinito. 1 dividido por um valor que tende ao infinito, necessariamente é 0. Está demonstrado, então, a segunda parte da proposição.